Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Ciro Daniel e hoje eu quero falar com você sobre escutar. Eu vou apresentar 6 comportamentos que atrapalham a nossa escuta. Mas primeiro vamos diferenciar escutar de ouvir. O ouvir está relacionado ao nosso aparelho fisiológico, ao nosso ouvido. Então eu ouço com o ouvido, mas o escutar acontece aonde? Acontece aqui dentro, no nosso cérebro. Então, o escutar, há a necessidade de compreensão, de entendimento. Então eu posso ouvir ruídos, barulho, inclusive a voz humana, mas eu só consigo escutar quando ocorre o processo de entendimento. É tanto que eu lembro numa palestra que eu estava, uma pessoa que tinha deficiência auditiva, ela pediu para falar com o microfone afastado dos lábios e que eu não caminhasse muito para que ela pudesse fazer a leitura labial. Então ela escutou aquilo que eu falei, não com os ouvidos, mas através do seu aparelho visual, fazendo a leitura daquilo que eu estava falando. Então o escutar requer entendimento. Agora existem 6 comportamentos que atrapalham a nossa escuta. E as iniciais de cada um desses comportamentos formam a palavra em inglês. E eu vou desafiá-lo a comentar aqui embaixo nesse vídeo qual é a palavra que você identificou e o significado dessa palavra. Então, o primeiro comportamento chama-se leitura da mente. Quando a pessoa começa a falar e eu já sei, ou acredito que já sei o que ela vai dizer, é como se eu estivesse lendo a mente da pessoa. Mas não há como realmente ler a mente das pessoas. Nós podemos, hoje cientificamente comprovado, fazer a leitura de expressões ou de microexpressões. Inclusive, tem um livro chamado A Linguagem das Emoções, que Paul Ekman escreveu, e lá ele fala sobre como fazer essa leitura das microexpressões. Então nós não podemos ler o pensamento das pessoas, podemos ler sim aquilo que ela a emoção que está sendo demonstrada, mas não o que motivou ou qual é o pensamento relacionado àquela emoção. Um segundo é interromper as pessoas constantemente. Provavelmente você conhece alguém que, quando você começa a falar e essa pessoa já interrompe. Existe inclusive na televisão apresentadores de programas famosos que fazem isso. Você sabe de quem estou falando. Um outro comportamento chama-se sobrepor a história. Quando a pessoa começa a contar uma história, o outro sobrepõe, já conta outra história em cima. Muitas vezes nem espera a pessoa terminar de contar a história. E conta uma história porque é melhor, ou porque aconteceu com um primo, com um amigo, enfim, sobrepõe contando a história em cima da história que a pessoa acabou de contar. Um outro é terminar as frases pela pessoa. E esse traz um problema, um prejuízo muito grande ao entendimento, porque muitas vezes ao terminarmos a frase pela pessoa, poderemos dar um sentido ou encaminhamento que não era o que a pessoa gostaria de dar, ela preferia concluir de uma outra forma. Então esse também é um comportamento que devemos evitar. O outro são as expressões de julgamento. Como eu falei antes, nós podemos ler as expressões ou as microexpressões, e muitas vezes a pessoa começa a falar e através da nossa expressão nós já começamos a julgar aquilo que está sendo dito com a nossa expressão facial. Um outro comportamento, e esse talvez o mais prejudicial para os relacionamentos, chama-se normalizar. A pessoa vem contar algo e você coloca aquilo que ela disse positivo ou negativo na vala comum, dizendo, não, isso já aconteceu comigo, não, isso é assim mesmo. Então a pessoa está contando algo, ou algo extraordinário que aconteceu com ela, ou ela está passando por uma grande dificuldade, e aí nós normalizamos, colocamos na vala comum. Então esses 6 comportamentos realmente atrapalham o processo de escuta. Evite cada um deles. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.